Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar por aí. Boa noite, Sandra. Boa noite, Charbel. Abraço. Boa noite, Angélica. Olá, Andréia. Vamos aguardar só um minutinho. O tema da live de hoje é a magia dos rituais e a ciência por trás dos rituais, né? Vamos lá, então. Eu vou, na verdade... Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio. Eu vou falar hoje, vou dar uma continuidade, na verdade, ao assunto da semana passada, né? Eu trouxe um pouco, na semana passada, de uma história minha, né? História do início, na verdade, da minha trajetória dentro do CTG, né? Para que nós, os gaúchos, é uma coisa tão comum, né? Quase todo mundo participa, ou já participou em algum momento da vida, né? Mas foi uma parte considerável da minha história, assim, e foi uma parte muito bacana também da minha infância, minha adolescência e da minha juventude. E quando a gente começa a estudar, a gente começa também a fazer análises da história da gente, né, daquilo que a gente viveu. E quando eu penso em rituais e quando eu penso em superação, em desafios, muito me remete àquela época, né? Apesar de ter iniciado muito criança, assim, são muitas histórias, assim, a gente vive muitas coisas. Tem uma pessoa aqui que foi meu companheiro de invernada, né? A gente dançava, quando a gente chegava nos lugares não sabia o que ia encontrar, qual era o palco que ia ter que dançar. Então, são desafios e a gente aprende a lidar com isso. Claro que a gente tinha estrutura, porque a gente era criança, né? Então, a gente tinha os adultos responsáveis por aquilo ali, que auxiliavam muito bem, por sinal. Mas pra gente eram desafios grandiosos, né? Então, percebendo, estudando e olhando pra minha história, lá também é um lugar de muitos rituais, né? Muitos rituais a gente tem lá dentro, né? É um ambiente onde se cultua a tradição, tem esse culto, né? Então, antes, né, de eu dar sequência aqui nesse assunto e falar um pouquinho do CTG, da minha história quando criança e o que os rituais têm a ver com isso e como o nosso cérebro interpreta esses rituais, né? Eu quero pedir para vocês que vocês encaminhem essa live para alguém que vocês queiram compartilhar esse momento, né? Às vezes a gente sabe que alguém precisa ou de uma palavra ou de um conhecimento e rituais são mágicos e fazem magia na vida da gente também, né? Então compartilha aí, né? Juntos somos mais fortes, sim, sempre. Então manda aí, aperta no aviãozinho e manda aí pra quem tu quiser dividir esse momento. Como eu disse na live anterior, então eu falei do CTG, da minha trajetória, um pouquinho, né, da minha trajetória e tal. E falei do CTG como sociedade, né, quais são as finalidades, qual é o objetivo daquilo, isso tá na live passada. E hoje, para falar dos rituais, eu vou pegar uns exemplos de lá também, porque é um lugar onde a gente tem muitos rituais, muito simbolismo, muita crença também, né? Os simbolismos dos CTGs, né, da cultura gaúcha, as pilchas, né, as vestimentas, os acessórios, né? Temos várias coisas. Tem a cuia, que aqui a gente usa para tomar o chimarrão, para tomar o mate, é uma coisa muito simbólica para o gaúcho, né? A gente tem muitas crenças baseadas na nossa história, né? No que aconteceu aqui com o povo gaúcho. E a gente acredita muito na força dos nossos antepassados, nessa glória da guerra, né? O povo gaúcho, ele é sem dúvida um povo que tem muito orgulho das suas lutas, né? E que tem orgulho da sua bravura, né? Um povo
que tem orgulho daquilo que viveu, né? E são coisas conhecidas, né? Normalmente as pessoas conhecem um pouco da história. Lá também temos muitos rituais, né? E as danças encenam esses rituais. O ritual, talvez o favorito dos gaúchos, que é o preparo da sua bebida favorita, que é o chimarrão ou o mate, né? Como alguns falam. E aí a gente pensa como que essa tradição, como que esses rituais eles são passados, né? Como é que a população, de uma forma geral, representa isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem muitos lugares onde as pessoas acordam antes do sol para fazer um fogo de chão e para esquentar água para o preparo do chimarrão. E às vezes esse fogo de chão ele é, vamos dizer, substituído por um fogão a lenha, que é muito mais fácil das pessoas terem, né? O fogo de chão nas fazendas, nas estâncias e nas casas, então, o fogão a lenha. E aí me vem uma memória boa, assim, né? Na minha casa, na minha família, esse ritual ele não acontecia assim todos os dias, porque já era outra rotina de trabalho dos meus pais, né? Mas eu lembro da casa dos meus avós, que era no interior, de acordar e eles estarem sentados na volta do fogão a lenha, já com o mate pronto, mateando e observando o dia que raiava, o sol que raiava entrar pela janela, né? Só depois desse momento, e lembro que eles ali, muitos momentos, eles estavam em silêncio, em completo silêncio. Só observando o fogo, né? E curtindo aquela bebida que aqui pra nós tem muito significado, né? E só depois deste momento é que eles iam pra lida, né? Porque era no interior, era no campo e tal, então é só depois desse momento que eles iam pra lá. Muita coisa disso se passou, né? Muita coisa se perdeu no tempo. E como eu disse, na minha casa era normal que essa rotina, esse ritual, ela acontecesse aos domingos, que vinha seguido por um outro ritual bem característico do povo aqui do sul, que é o preparo do churrasco, né? Também é um ritual, também é tido por nós como um ritual. Então, talvez aí na tua casa o ritual seja preparar uma comida típica do teu lugar. Mas o ritual, esse preparo do alimento também é um ritual. Também tem um ritual, né? E exatamente esse foi o meu intuito de trazer esses rituais tão habituais nossos aqui, de que tu olhasse para a tua rotina, para o teu dia a dia, onde estão os teus rituais e de onde eles vêm. Será que você tem rituais que você segue que eram coisas que o teu pai fazia, tua mãe fazia, tua avó, teus tios, né? Quem é que da onde vêm os rituais que tu tem hoje na tua vida, né? E será que tem algum ritual que tu repete constantemente, sem nem perceber que faz ele? Será que é possível isso? Será que a gente repete uma coisa todos os dias que a gente não se dá conta do que está fazendo? Pois é, muito provavelmente, sim, a gente gosta dessas coisas, que não exijam pensar, né? Então, vamos pensar um pouquinho agora, né? Vou convidar vocês para pensar, né? Por que a gente repete determinadas coisas inconscientemente? Vai fazendo, você faz, você nem sabe por que você está fazendo. Talvez tenha uma comida, por exemplo, que tu prepare de uma determinada maneira e que se alguém te perguntar por que você faz isso, né? Tem uma história que a pessoa sempre preparava o peixe e ela sempre cortava um pedaço, né, do peixe para preparar. E aí a filha então perguntou pra mãe: por que tu corta isso, né? Por que tu faz isso? É porque minha mãe fazia assim. E aí ela foi lá perguntar e por que tu fazia assim, né? Pra avó, então, por que tu fazia assim?
porque minha mãe fazia assim. E nessa história a pessoa tinha acesso a essa quarta geração, né? Tá, mas por que fazia assim? Não, fazia assim porque eu cortava um pedaço, por exemplo, a cabeça do peixe eu cortava porque o forno que eu tinha não cabia o peixe inteiro, então eu cortava. E aí outras gerações vão fazendo a mesma coisa, da mesma forma, sem ter a menor ideia de onde isso começou ou por que isso começou. E faz de forma inconsciente. Por que tu faz assim? Porque eu sempre fiz assim. Né? Não tem um questionamento. E não que a gente deva se questionar em tudo, né? Mas nesse momento eu convido vocês a essa reflexão, né? De, será que tem algumas coisas inconscientes que a gente vai fazendo? Será que existe isso, né? Então vamos lá. A gente nos dias de hoje ainda sabe pouco sobre o nosso cérebro. Mas a gente sabe umas coisas bem interessantes. Uma coisa bem interessante é que o cérebro, ele vive em economia de energia. Ele atua em modo de economia de energia. O nosso cérebro também representa apenas de 2 a 3% da massa total do nosso corpo. Porém, ele consome de 20 a 25% de toda a energia que a gente consegue absorver durante o dia, né? 25 até 25% é consumida pelo cérebro. E o mais fantástico, o nosso cérebro, ele é moldável. Neuroplasticidade, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente acreditava que depois dos 20, 25 anos não havia mais a possibilidade de mudança. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Não tem idade para que haja uma mudança. Todo mundo pode mudar. Todo mundo. Só precisa um fator bem importante, que foi sobre isso que eu falei na live passada, que era o querer, né? Precisa querer. Precisa querer e precisa querer com muita vontade, mas é possível moldar o cérebro da gente. Bem possível. Mas o que essas informações sobre o cérebro têm a ver com os rituais, né? Então vamos lá, eu falei que eu ia trazer a ciência por trás dos ritos, então quando a gente tem rituais para seguir, o nosso cérebro, consequentemente, nós nos sentimos seguras. A gente sente segurança, tá? É como se houvesse para o cérebro a informação de que não estamos em perigo, tá? Isso, quando a gente... O que acontece, né? Quando a gente não tem esses rituais, quando a gente não tem uma rotina pré-estabelecida, o nosso cérebro entra em modo de sobrevivência, porque a gente fica ansiosa. Modo de sobrevivência. O cérebro fica em modo de luta, fuga e paralisação. Nesse modo, quando o cérebro está agindo neste modo, não tem raciocínio lógico, não tem presença do que está acontecendo naquele momento, não tem qualquer tipo de análise naquele momento. Não tem como, o cérebro não consegue fazer isso quando estamos ansiosos, a gente não consegue pensar racionalmente, tá? Os rituais nada mais são do que hábitos que a gente repete de forma consistente, repetidamente, diariamente ou pelo menos com uma frequência pré-estabelecida, tá? E é exatamente essa previsibilidade dos fatos, daquilo que vai acontecer, que a gente mais gosta. O nosso cérebro gosta disso, tá? Porque tem uma previsibilidade, ele sabe para onde a gente vai. Então ele se sente confortável, seguro, como eu falei antes. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, para não me perder no... Essa previsibilidade, como eu disse, ela é agradável, tá? Tudo aquilo que o nosso cérebro entende como confortável para ele, como seguro, tá? A gente vai ter vontade de fazer.
Às vezes a gente acha que não, né? A gente tem a ideia de que a gente se coordena, de que a gente é muito racional, e não é tanto assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? O nosso cérebro, ele coordena muito, principalmente quando a gente está nesse modo de sobrevivência, ali, quando ele entra nesse modo de sobrevivência, quando ele não se sente seguro, né? Quando ele acha que a nossa vida está em perigo, a gente perde totalmente o controle das coisas, de tudo. A gente não controla o nosso pensamento, a gente perde a linha, tá? Mas qual que é a função mais básica do cérebro, né? Qual que é essa função? A função mais básica do cérebro é manter a vida que pulsa em nós. Essa é a função básica dele, tá? Pro cérebro não existe feio, bonito, certo e errado, né? Desde que mantenha a nossa vida, tá tudo certo. Se, por exemplo, né, a gente tem um determinado alimento e esse alimento tá de forma... A gente precisa de energia. Eu tenho ali um alimento que me dá essa energia. Acessível, de forma bem fácil, assim. E ele não me mata instantaneamente, tá tudo certo. Não importa para o cérebro o dano ou o acúmulo de danos com o passar dos anos, isso não faz diferença. Faz diferença aquele momento presente, é só aquele momento ali que conta, tá? E uma parte do nosso cérebro tem essa responsabilidade de fazer essas análises mais complexas, assim. Só que essa parte do cérebro, ela demanda muito mais energia e ela é lenta, ela é mais lenta, tá? Do que o restante do cérebro. E então, quando a gente tem rituais, a gente não precisa de análise. É só seguir, é só repetir, é só fazer aquilo ali, né? Que o cérebro já está acostumado, ele já conhece aquele caminho, então ele vai repetindo sem pensar. Por isso, por não passar no córtex pré-frontal, que é a parte mais lenta do nosso cérebro, esse raciocínio ele é muito mais rápido. Então, aquilo que eu falei do alimento, a gente vai comer sem nem prestar atenção no que está comendo, e ok, porque aquilo ali vai manter essa vida naquele momento, tá? Os rituais, então, eles nos dão uma tremenda economia de energia, uma baita economia de energia. E quando a gente deseja mudar um hábito que a gente tem, inserir um ritual na nossa vida, tudo que acontece na nossa volta conta, tá? Conta o ambiente, conta ter o acesso fácil a isso, conta a programação, né? A questão, mesmo para inserir um ritual ou mudar uma coisa, uma rotina que a gente tenha na vida, precisa uma programação para que isso aconteça. Tá? Não dá pra sair mudando as coisas e achando que agora eu vou trocar toda a minha alimentação, ou agora eu vou ir pra academia 7 dias por semana, né? Que são as mudanças que a gente mais vê, assim, que as pessoas têm desejo de fazer. Não dá, assim, não dá pra fazer tudo de uma vez. A gente tem que ter uma bastante ponderação, porque senão o nosso cérebro não colabora com a gente. Então vamos lá, vou dar um exemplo assim de uma mudança, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo. Digamos que o ritual ou a rotina que tu deseja mudar é relacionada à tua alimentação, tá? Vamos imaginar que seja isso. Nunca, em hipótese alguma, vá ao supermercado com fome. Nunca. Eu imagino que todo mundo já tenha ido algum dia na vida para o supermercado com fome. Você vai lá, você compra um monte de bobagem, comidas ricas em gorduras, açúcar, hiperpalatáveis, né? Essas vão ser as tuas escolhas. Se você estiver com fome, essas vão ser as tuas escolhas, a não ser que você tenha trabalhado muito bem o gerenciamento das tuas emoções. Porque senão essas serão as tuas escolhas, tá? O que acontece? Quando a gente está com fome, quando a gente está sentindo fome,
principalmente quando é fome de verdade, não é só vontade de comer, o cérebro imagina, tá? Que a gente tá em perigo, tá passando fome, ela vai morrer, tá na iminência da morte, porque não pode passar fome, né? A gente não pode passar fome, é uma coisa que, principalmente nos dias de hoje, a gente não é mais habituado a isso, né? A gente come constantemente, ainda tinha aquela ideia há um tempo atrás que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas, né? E ferrar todo o nosso sistema, mas tá tudo bem, não é sobre isso o assunto. Mas o cérebro, ele entra em desespero. Ele precisa economizar mais ainda energia, por quê? Porque está nos faltando alimento, estamos sendo privados do alimento. Tem mais uma coisa que para o cérebro não existe, é o tempo. Tempo que a gente conhece, horas, minutos e tal, isso não existe no cérebro, não tem tempo. Então, não significa que tu tá com fome há 5 minutos ou há 2 horas, isso não faz a menor diferença. É como se você estivesse correndo perigo. Quando a gente está em perigo, o cérebro quer economizar energia, porque tu tá passando fome, né? Então, assim, ele precisa economizar energia, mas tu precisa fazer as compras, né? Como que isso vai acontecer? Ele te impede de pensar, de analisar as coisas. É um empecilho mesmo, assim, é uma coisa que foge do controle. Foge do controle. Se tu não estiver muito bem preparado para isso, isso foge do controle. Então, tu vai comprar um monte de bobagens e não vai levar para casa alimentos que realmente te trariam nutrição. Isso não vai acontecer. Tu vai comprar um monte de porcaria, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, vá ao supermercado com fome. E acho que isso serve pra todo mundo também, né? Não só pra quem tem a ideia de emagrecimento, né? De liberação de pesos. Não tenha em casa, ao acesso das mãos, alimentos que não estejam alinhados com o teu objetivo. Tu quer emagrecer? Tu sabe qual é o tipo de alimento que tu tem que consumir, né? Porque até o emagrecimento não são alimentos específicos, né? Mas muito de quantidade, de alimentação realmente saudável, de coisas que te nutram de verdade, tá? Porque alimentos hiperpalatáveis, ricos em gordura e essa coisa arada toda aí não nutre o nosso corpo. O fato é esse, não nutre. Se tiver coisas em casa, tem em pouquíssima quantidade e longe do alcance dos olhos. Não só das mãos, dos olhos, tá? Porque se a gente não enxergar aquilo, a probabilidade da gente procurar pelo alimento, ela é bem pequena, tá? Mantenha a distância também das telas que ficam te mostrando, deixe de seguir os influencers que vão trazer receitas, que frequentam restaurantes e ficam mostrando aquelas comidas maravilhosas. Pare de olhar isso, porque aquilo desperta na gente. O desejo é inconsciente também, tá? E isso aqui tem mais são 3 pontos aqui pra gente, que pra quem quer, né, pra esse exemplo que eu dei de quem quer ir pro emagrecimento, isso também não deixa de ser um ritual, né? São 3 passos que se tu seguir, tu tem grande chance de alcançar o que tu busca, né? Claro, precisa de uma orientação mais específica? Claro que sim, né? Mas o terceiro ponto é: organize-se. Organize, criando rituais benéficos à tua saúde, benéficos e alinhados àquilo que tu deseja. Crie rotinas que te levem para uma alimentação mais saudável. Por isso eu falei do telefone, das redes sociais, tu ficar seguindo. É claro que chega final de semana, tu não vai lembrar de ir no restaurante que serve comida de verdade. Tu vai lembrar de ir no fast food. Tá? Porque não é o que tu tá vendo, então tem que modular o teu ambiente, tá? É importante modular o ambiente e organizar essa rotina, né? Criar rituais saudáveis, tá? Esses hábitos, eles devem, não é, gente, não é assim, eles podem ser inseridos aos poucos, não, eles devem ser inseridos aos poucos. Eu falei agora há pouco, não queira mudar tudo de uma vez.
Muda um pouco de cada vez. Um pouquinho, um passinho. É lento. O processo, ele é lento. Não atropelem as coisas. Começa por desenhar o caminho que tu tem que percorrer. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Tu vai fazer uma lista daquilo tudo que tu acredita que tu precisa mudar. O que é que eu preciso mudar? E aí responde isso, faça uma lista. Ok, tem a lista, tá. Agora você vai olhar para isso aqui, para essa lista que você fez e vai pensar, o que eu posso inserir na minha rotina? O que eu consigo inserir? E a partir dessa lista é como eu começo. Como eu começo isso? Escolha algo ou aquilo que tu considerar menos agressivo, mais fácil e com menor resistência. Não adianta começar pelo mais difícil, tá? Você tem que começar por aquilo que é mais fácil pra ti. E depois que tu escolheu, o desafio. Por quantos dias eu vou fazer isso aqui? Por quantos dias? É um desafio. O cérebro gosta de desafios, tá? É uma baita dica. E aqui tem um ponto bem importante, tá? O cérebro, ele precisa ver essa tua mudança, essa nova rotina, esse novo ritual, como uma coisa boa. Se ele se estressar, ele te boicota. Você procrastina, tu esquece. E bem rapidinho, tu vai perder o teu objetivo. De vista, tu vai perder de vista. Tu já não vai mais saber pra onde que é que tu tava indo. Então, assim, o cérebro não gosta de mudanças bruscas. Ele gosta de desafios. Ele gosta de saber que as coisas vão trazer benefícios, tá? Isso é um fato. Agora, não faça tudo de uma vez. Vai ponderadamente, assim, escolhendo as coisas que você pode fazer, como você pode fazer, por quanto tempo eu posso fazer. E depois que aquele hábito tiver inserido, ok, tu volta lá pra tua lista inicial e agora qual é o próximo passo? O que mais eu posso fazer? O que mais eu consigo inserir? E de novo, por aquilo que não te agride, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que não estressa o teu cérebro, tá? Precisa que o cérebro aceite isso. Sei que parece meio... até um tanto complexo, né? Do jeito que eu tô falando, parece que o cérebro é uma coisa à parte da gente. Mas é mais ou menos isso, assim. Pra entender, assim, fica bem mais tranquilo. E tem um outro ritual que, assim, ó, é de extrema importância pra vida. Pra tudo. Tudo funciona melhor quando tu tem o ritual do sono adequado. Quando tu tem um sono de qualidade, tudo funciona melhor na tua vida. Tudo, absolutamente tudo. Quem não tem um sono de qualidade tem inúmeros problemas. De organização, de memória. Gente, é uma coisa tão comum as pessoas dizerem eu não lembro. Eu tenho que anotar tudo porque eu não lembro das coisas. Isso é muito comum. Não lembra onde deixou determinada coisa, tá sempre perdendo coisas. A memória, ela é um negócio que é muito afetado por duas coisas: a água, tá? E o sono. Isso tem poder de afetar muito a tua memória. E aí as pessoas ficam procurando, elas procuram suplementação, elas vão em médicos, daí tem um especialista do sono, daí as pessoas ficam procurando 1 milhão de coisas, mas às vezes falta só ter um sono de qualidade. E um sono de qualidade começa por um ritual de sono. E aí eu vou dar um spoiler, né? O ritual do sono começa quando a gente acorda pela manhã. Bem esquisito isso, né? Mas também, né, eu vou falar sobre o ritual do sono na live de segunda-feira, dia 12, tá? Segunda-feira, dia 12, às 20h45. Aí eu sei, é carnaval, provavelmente você vai estar com um sono ferrado. Todo desregulado, vai ter passado
né? Talvez sábado, já sexta, né? Sábado, domingo, né? Na folia, né? E isso também é bom e não tem nenhum problema com a gente viver o carnaval e pular o carnaval, tá tudo certo. Mas é um período em que o sono fica muito prejudicado, né? Se for por períodos curtos, assim, uma festa, uma coisa, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? A gente tem que entender que essa qualidade de sono, ela tem que prevalecer na maior parte dos nossos dias. Não, a gente não é feito das exceções, a gente é feito daquilo que a gente repete com frequência. Então é importante que a gente tenha, na maior parte das noites, um sono de qualidade, tá? E aí lá na live de segunda-feira, eu vou dar várias dicas e várias formas de tu conseguir ter uma boa noite de sono, tá? E também, claro, vou trazer informações de o que acontece no nosso sistema todo quando a gente tem um sono de qualidade, tá? Mas isso a gente vai falar na segunda-feira, né? Depois do carnaval tu vai poder inserir então um ritual de sono funcional, prazeroso, né? E que traga inúmeros benefícios para o teu corpo físico e mental. Muitas coisas acontecem conosco enquanto a gente dorme. Então o sono é fundamental para que a gente tenha saúde. O sono deveria ser para todos nós uma coisa inegociável, mas a gente vive negociando, né? E aí fica procurando explicação para diversas coisas que acontecem e às vezes a gente encontra porque a doença já se instalou, né? Então, quem sabe a gente dá uma olhadinha para isso antes da gente chegar na doença, né? Como eu disse, esse vai ser o assunto, então, de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira. Que o final de semana de carnaval seja muito bom também. Aproveitem, né? E a gente se vê na segunda, às 20h45. Até mais, galera!